Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a criar o cenário com base na matriz. Na aula anterior nós fizemos a matriz do que vai ser o cenário, lemos o sprite sheet da imagem de fundo, colocamos o getImageById, que é aquela função que a gente usa para puxar as imagens pelo número do GID, que a gente viu que facilita um pouco, e criamos uma função chamada pintarCenário, que na verdade ela que vai pintar esta matriz na tela. Tá? Só que essa pintarCenário aqui, a gente apenas está lendo uma das imagens e colocando essa imagem na tela. Então ela não está completa. Tá? Então nessa aula agora nós vamos fazer essa função pintarCenário efetivamente. Muito bem, para ela funcionar, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que puxar os elementos aqui desse cenário. Então vamos puxar primeiro as linhas, né? Vamos pegar uma linha, outra linha, e para cada linha pega, nós vamos pegar as colunas. E aí, para cada coluna pega, nós vamos verificar qual é a letrinha daquela coluna, se é P ou se é ponto. E se for P, nós vamos desenhar naquela posição a imagem que a gente está capturando aí com o GID 4, que é essa daqui, esse bloquinho aqui que é um tijolinho, tá vendo? Essas imagens elas estão com 16 por 16, nós estamos usando esse Basic Tiles aqui, elas têm 16 de tamanho por 16, a imagem 4 é 0, 1, 2, 3, 4, é esse aqui. Tá? E agora a gente pode se preocupar em desenhar essa plataforma aqui, né, esse cenário na tela principal. Muito bem, então vamos fazer a rotina para isso. Aqui no método pintarCenário, nós vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui primeiro, e vamos fazer um for para ler todos os elementos daqui dessa matriz. Então a gente vai fazer um for, vamos chamar de conteúdo linha, em matriz. Então, cada vez que esse for executar, ele vai pegar o conteúdo de uma linha e colocar dentro dessa variável chamada conteúdo linha. Então, ele vai pegar primeiro esse aqui e colocar na variável conteúdo linha. Tá? Para cada linha existente, nós vamos executar uma atividade que é ler cada caractere daquela linha. A gente pode fazer aqui dentro de um for, né, fazer um outro for dentro de um for. Isso aqui chama-se for encadeado. Mas, tecnicamente, isso aqui é um pouco difícil de entender. Então, para quem olha esse conteúdo aqui, com dois for, um dentro do outro, acaba ficando um pouco confuso. Então, vamos fazer o seguinte. O pintarCenário, ele lê uma linha e vamos chamar uma função. Vamos criar uma função chamada pintarLinha. E a gente passa o conteúdo linha. E vamos também passar o número da linha. Tá? A gente passa o número da linha também. Nós não temos esse número da linha, mas vamos ter. Desculpa, não é self aqui, porque não é uma classe, tá? É só pintar linha. Vamos criar essa função pintar linha aqui. Def pintar linha vai receber o número da linha e vai receber um conteúdo que ele vai usar para poder pintar. Então, esse conteúdo, o que vai ser esse conteúdo? Vai ser um texto, né, como esse aqui. Ó. Esse aqui, ou como esse, né, cada hora vai receber um texto diferente. Então, esse conteúdo vai ser uma linha, lá, um texto contendo vários caracteres. E aí, o que nós vamos fazer é um for para pegar cada um dos caracteres. Vamos pegar aqui, ó, caractere, em conteúdo. E aí, nós vamos testar se esse caractere é um P ou é um ponto. Se for um P, se o caractere for um P, quer dizer que nós vamos colocar uma certa imagem lá dentro. Tá? Se for um ponto, então nós vamos colocar outra imagem lá dentro. Ou podemos não colocar nada também. Aí depende de como é que a gente vai fazer o nosso jogo. Tá? Muito bem. Vamos pensar agora no seguinte. Quando a gente vai pintar a linha, eu disse que nós vamos fornecer o número da linha e o conteúdo da linha. O conteúdo da linha é moleza. Nós estamos pegando aqui, ele vai pegar da matriz, vai pegar uma linha, jogar no conteúdo da linha e executar esse pintar linha passando o conteúdo.
depois ele vai pegar o próximo e executar passando o conteúdo. Mas e esse número da linha aqui? Nós podemos fazer da seguinte forma, a gente pode criar uma variável linha, começando com 0. Então, no primeiro conteúdo que ele passar, o valor da linha vai ser 0. Tem um R aqui, deixa eu tirar. E depois a gente aumenta esse conteúdo da linha, esse número da linha. Então, aí a próxima vez que chamar o pintar linha, a linha vai ser 1. Depois a linha vai ser 2, depois a linha vai ser 3 e assim por diante. Só que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Aqui no for, todo o comando for, ele vai iterar sobre uma lista, que no caso é a matriz aqui. E existe uma função que a gente pode chamar, chamada enumerate. Essa função enumerate, ela pega o elemento da lista, retorna o elemento da lista, mas ela também retorna o ID, o índice daquele elemento. Tá? Então a gente pode capturar essas duas informações. A gente pode capturar o índice e o conteúdo daquela linha. Tá? Nós vamos capturar o índice, mas nós não vamos colocar numa variável chamada índice. Nós vamos colocar na variável linha. Então pronto, ó. Não preciso mais desse e não preciso mais desse. Então a variável linha vai ter 0 quando for lida a primeira linha, né? Quando pegar essa linha aqui no conteúdo linha, então a variável linha vai ser 0. Quando for esse aqui o conteúdo, a variável vai ser 1. Quando for esse aqui, a variável linha vai ser 2. E assim por diante até o fim. Tá? Então, quando eu chegar nesse momento aqui, eu sei exatamente qual que é o conteúdo da linha, tá? qual que é o número da linha e qual é o conteúdo da linha. E estou passando essas duas informações para a função pintar linha. Muito bem, a função pintar linha vai receber a linha e o conteúdo. Aí, no conteúdo, ela vai também pegar cada um dos caracteres. E a gente também pode pegar o número do caractere que a gente está trazendo. Então, eu posso trazer o número 0 quando me der esse caractere, o número 1 quando me der esse, o número 2 quando me der esse, o número 3 quando me der esse e assim por diante. Tá? Então nós vamos fazer o enumerate aqui também. Então no pintar linha nós vamos chamar o enumerate para pegar, iterar sobre o conteúdo e para cada caractere que ele pegar do conteúdo, ele vai me trazer o número da coluna, né? Vamos pegar, já que estamos falando de linha, vamos falar de linha e coluna. Vamos pegar o número da coluna e o caractere. Tá? Muito bem. Se o caractere for P, então vai colocar a plataforma. E se o caractere for ponto, por enquanto não coloca nada. Tá? Para pegar a plataforma, a gente pode fazer assim. Ó. Vamos criar uma variável lá em cima. Vamos criar uma variável lá em cima com a imagem da plataforma. Para a gente não ter que ficar acessando esse getImageById todas as vezes. Tá? Então, só que tem que ser depois da função getImageById aqui. Então aqui nós vamos criar, vamos chamar de imagem plataforma. Tá? Ele vai pegar do image sheet lá fundo a imagem 4 e guardar nessa imagem plataforma. Então na hora que guardar aqui, na hora que eu verificar que o caractere é o P, eu apenas digo que a imagem que vai ser colocada na tela é esta daqui. Então a gente faz o seguinte, ó, a gente coloca a imagem na tela, usando lá tela.bleach, coloca a imagem, vamos colocar num caractere aqui qualquer, 100,100, tá bom? Só que tem um pequeno problema, a gente está colocando na posição fixa 100,100 e não é fixa essa posição. Cada imagem, cada caractere desse que a gente está lendo, a gente vai colocar numa posição diferente. Então esse primeiro aqui, nós vamos colocar no x 0 e no y 0, que é aqui no canto superior esquerdo. Esse segundo vai ficar também no y 0, mas ele vai ficar no x 16, porque cada sprite desse aqui, cada frame tem 16, né? 16 de largura. Esse outro aqui vai ficar no x32, no y0, x32. Então o que acontece? A gente consegue calcular a posição x com base na informação da coluna. Então a gente vai calcular esse x para a gente não colocar sempre no mesmo lugar. Então a gente vai colocar aqui, ó, x é igual ao número da coluna vezes a largura da imagem. A gente pode chumbar 16 aqui, mas se algum dia eu trocar a imagem, né, digamos que eu coloque uma imagem com GID, sei lá, uma imagem mais larga, mais alta,
aí eu vou ter que vir aqui e trocar esse 16 por outro valor. Então a gente pode pegar a partir da image plataforma, eu posso pegar o getRate, que vai me dar exatamente, ou desculpa, o getRate não, getWidth, que me dá exatamente qual é a largura dessa imagenzinha aqui, que a gente sabe que é 16. Então ele vai me dar essa largura 16 da imagem. Dessa forma, se eu trocar a plataforma, quer dizer, trocar a imagem, esse pintar linha vai funcionar naturalmente, eu não vou precisar fazer nenhuma alteração com isso. Tá? Muito bem. Então a gente vai colocar a imagem plataforma na posição X, que para cada coluna ela é calculada. Mas nós temos que colocar também num Y diferente, não vai ser sempre no mesmo Y, né? Se a gente rodar aqui, ó, ele vai mostrar, mas ele está mostrando sempre no mesmo Y. Então nós vamos colocar isso num Y diferente. O Y também vai ser calculado, e a gente pode calcular o Y usando o número da linha. Então, por exemplo, quando a linha for 0, o y é 0. Quando a linha for 1, o y vai ser 16. Quando a linha for 2, o y é 32. Quando a linha for 3, o y é 48. E assim por diante. Então, o valor do y a gente também calcula. E eu não preciso calcular para cada coluna, né, porque todas elas vão estar na mesma linha. Então, eu calculo aqui, ó, antes de todo mundo. Eu digo que linha, o y é igual a linha, vezes e o tamanho, né, da imagem, 16. Tá? Então, se a gente estiver lendo a linha 0, o y vai ser 0. Se estiver lendo a linha 1, o y vai ser 16, e assim por diante. Só que também, ao invés de chumbarmos com 16, a gente pega lá a image plataforma, .getRate. E agora, isso aqui também vai estar automaticamente customizado. Né? O nosso y nós vamos usar aqui no TelaBlitz. Pronto. Agora sim, cada hora ele vai postar uma imagem numa posição diferente e só vai postar essa imagem, é claro, se o caractere que tiver lá é o P. Então, se a gente der um play aqui, ó, ele vai desenhar, ó, desenhou a plataforma de acordo com o que a gente pôs na matriz. Vamos testar? Então, a gente pode colocar aqui, ó, umas plataforminhas aqui. Só que tem que ser P maiúsculo, né? Os três aqui, ó, vou botar umas plataformas aqui, outras aqui, outras aqui, outras aqui, tá bom? Então vamos salvar, roda, e aí você observa que, ó, ele desenha as plataformas conforme está lá na matriz. Tá? Nesse instante, vamos trabalhar com essa matriz desse jeito mesmo, 16 por 16, o tamanho de cada imagem, e a matriz vai ficar pequenininha assim. Mais adiante, no final do jogo, a gente escolhe se a gente quer aumentar o tamanho da matriz ou se a gente aumenta o tamanho das imagens aqui, para deixar maior na tela, tá bom? Muito bem. Obrigado pela audiência de vocês. Finalizamos essa parte da aula e vamos agora para a próxima parte, onde nós vamos colocar um personagem na tela. Tá? Espero vocês até a próxima videoaula. Até mais.